Vamos falar da Revolução do 25 de Abril, mais concretamente a propósito de um livro. Raquel, vamos continuar a conversa que tivemos no mês de novembro de 2018. Isto a propósito da publicação aqui em França de Un peuple en révolution, Portugal, 1974-1975, nas edições Agona. Ora, Raquel, na altura eu tinha apresentado o livro como o primeiro estudo, podemos nós dizer, o primeiro trabalho, que tinha uma imagem completamente diferente daquilo que nos é apresentado relativamente ao 25 de Abril. Portanto, hoje mais do que nunca confirma-se isso. Eu penso que sim. É sem dúvida alguma o trabalho que recolheu, coisa que eu fiz naturalmente ao longo de 10 anos de investigação, acompanhando, dirigindo muitos alunos e trabalhos de investigação nesta área, mas é o trabalho que coloca hipóteses que não são as leituras mainstream que têm sido feitas pela academia até hoje, e isso porque a academia tem estado muito submetida a uma visão, quer do Partido Socialista, quer do Partido Comunista, da Revolução. Portanto, visões muito politizadas por estes dois partidos, que foram os principais partidos durante a Revolução dos Escravos. A primeira questão que eu coloquei em cima da mesa foi que a Revolução Portuguesa começa, de facto, nas revoluções anticoloniais, não é meramente a relação entre a Guerra Colonial e a Revolução. Em Lisboa, em 74, é que a Revolução, em 1974, começa em 1961, numa coisa que, do ponto de vista do exército português, é guerra colonial, mas do ponto de vista da maioria das populações africanas são as revoluções anticoloniais, cujo partido e exército vai ser os movimentos de libertação. Ela, deste ponto de vista, naturalmente, ela não é uma revolução sem mortes, mas ela é uma revolução com, sabe-se hoje, 9 mil mortos do lado português, mais de 100 mil feridos e com consequências para sempre, incapacitados, debilitados, com graves problemas psicológicos, e calculou o exército norte-americano 100 mil mortos do lado das colónias, entre civis e militares, durante 13 anos. Portanto, a sociedade portuguesa era a segunda sociedade mais militarizada do mundo, só ultrapassada por Israel. Só em 74 houve 140 mil mobilizados, há mais de 1 milhão de mobilizados, e o exército português, a guerra colonial, servia 40% do orçamento de Estado, 30% a 40%, o que significava que em Lisboa, em 1974, havia cólera, porque havia zonas em Lisboa onde havia uma torneira para 1.500 pessoas, uma torneira de água limpa, porque não havia serviços públicos. Todo o dinheiro que devia ser destinado aos serviços públicos estava destinado à guerra. A segunda questão que eu coloco é que a periodização da Revolução não está de acordo, ou não é feita na sequência dos governos provisórios e decretos-leis e o Conselho da Revolução. Todas essas transformações institucionais são muito importantes, mas elas vão a reboque das mudanças sociais, ou seja, exatamente, aquilo que nós percebemos é o que o estudo das greves, das manifestações, das formas de dualidade de poderes, do controle operário, da autogestão, explicam essas mudanças de governo e os golpes e contragolpes do processo revolucionário. Desse ponto de vista é muito interessante verificar, a partir do meu livro, que fez o maior levantamento no número de greves e manifestações já feito, que a grande onda de greves é em fevereiro de 75, antes de Spínola ter dado um golpe desesperado, uma Kornilov, a 11 de março. E que a nacionalização da banca, na verdade, é uma forma da burguesia portuguesa perder os anéis e não perder os dedos, porque a banca estava sob controle operário, a banca estava sob controle dos trabalhadores. Portanto, a nacionalização é uma forma de retirar esse controle aos trabalhadores. Depois há outras questões que eu aflorei no livro e que, posteriormente, o livro foi publicado em Portugal há 5 anos, já foram até desenvolvidas. Por exemplo, pela primeira vez tinha explicado no livro que a grande violência durante a Revolução Portuguesa tinha sido uma violência de extrema-direita e não de esquerda. A extrema-direita foi terrorista, a extrema-direita fez terrorismo, inclusive sobre civis, quando viu que estava realmente ameaçada de tomar o poder, e houve uma enorme complacência por parte de partidos democráticos com esta extrema-direita. E isto aconteceu em 1975, no verão quente. Portanto, a Revolução não foi uma situação de caos e confusão, pelo contrário, a Revolução foi um extraordinário momento de ordem na sociedade portuguesa, nunca tanta gente decidiu tanto. E o caos veio de setores da extrema-direita e de setores democráticos que não souberam conviver com a ameaça à propriedade privada, de facto.
Mas ao mesmo tempo tenho a impressão que toda a gente foi ultrapassada, porque ninguém, como se costuma dizer, houve o 25 de Abril, depois houve o dia 26 de Abril. Os apelos tinham sido lançados pelo movimento das Forças Armadas, fiquem em casa. Finalmente poderia dizer, bom, estamos a falar de militares e não só, o tiro saiu-lhes pela culatra. Porque finalmente quando se vê todo o movimento, comissões de trabalhadores, comissões de moradores e por aí fora, portanto foi o povo que tomou em mãos o seu destino durante praticamente 2 anos. Sem dúvida alguma, mas essa é a característica de uma revolução. É quando toda a gente é ultrapassada por toda a gente, quer dizer. A revolução é as massas entram na cena histórica. A política deixa de ser uma coisa de profissionais, de umas pessoas muito inteligentes que estão lá nas instituições a pensar. E esse é o impressionante da Revolução Portuguesa. Ela é menos estudada do que o Chile, por exemplo, porque o Chile é uma espécie de memória terrífica da contra-revolução. Na verdade, o Chile é derrotado com uma contra-revolução sangrenta, que leva Pinochet ao poder, e a Revolução Portuguesa, para ser derrotada, teve que fazer uma contra-revolução democrática com muitas concessões, ou seja, é uma derrota parcial. A verdade é que, na Europa, ela é uma revolução do século XXI, porque ela inclui amplamente o setor de serviços. Na Europa, em 10 milhões de pessoas, 9 milhões e meio, 3 milhões pegaram a vida nas próprias mãos e fizeram gestão democrática nos hospitais, médicos e enfermeiros, gestão democrática nas escolas, professores, estudantes nas universidades, nas fábricas, há quase 600 fábricas ocupadas ou em forma de cooperativa, controle operário nas grandes empresas capitalistas que colocaram tetos aos aumentos salariais, uma reforma agrária amplíssima, e tudo isto foi realizado numa extraordinária capacidade das pessoas que durante 48 anos viveram na ditadura, muitas vezes até de forma cobarde, ganharam uma coragem imensa, transformaram o país e transformaram-se a si próprias. E esta revolução é uma das principais revoluções do século XX. Eu penso que a razão porque ela é menos estudada é porque há sempre uma memória do Chile que diz, vejam lá, vocês fizerem uma revolução, podem acabar com um golpe fascista na cabeça, ou um golpe bonapartista, enquanto que a Revolução Portuguesa é um meio sucesso em que teve que se ceder no Estado Social e nos direitos sociais. Então convém que não seja muito contada a história da Revolução Portuguesa para que outros não se inspirem. Pode ser um mau exemplo para esta Europa? Um mau exemplo para uma Europa, que é uma Europa que colocou 200 mil milhões de euros a salvar acionistas falidos em 2008 e viu desde então aumentar a pobreza, aumentar a exclusão social, a segregação, as diferenças. Todos os anos, segundo os próprios bancos, como o Crédit Suisse, a diferença entre pobres e ricos é um fosso enorme que tem aumentado. A seguir à guerra era de 1 para 12, hoje é de 1 para 532. E, portanto, o exemplo de uma revolução democrática, combativa, onde a liberdade e a igualdade andaram de mãos dadas e onde os mais pobres como os trabalhadores manuais, muito pobres, como trabalhadores da construção civil, analfabetos, e médicos, e engenheiros, e estudantes, todos estiveram envolvidos na construção de uma sociedade que transformou profundamente o país, e isso é um exemplo que deve ser esquecido. Daí tão importante que a memória da Revolução Portuguesa e que este livro, creio que o lerão e depois dir-me-ão se é verdade ou não, é um trabalho empírico extenso, não é só um trabalho sobre as conclusões da Revolução Portuguesa. Aqui vocês poderão ver como é que as pessoas construíram cada uma destes setores que eu estou a referir. Portanto, com um detalhe enorme, para perceber que isto não é uma ilusão, foi uma possibilidade real, aconteceu, a história foi parte, e a Europa... É urgente que nós todos pensemos a Europa como um espaço de barbárie, mas também de resistência. Aqui aconteceu o nazifascismo e morreram 80 milhões de pessoas. Mas aqui aconteceu a resistência. Em 1945 havia 500 mil de franceses na resistência. Havia centenas de milhares em Itália, na Jugoslávia e na Grécia era maioritário. A Europa foi o lugar onde mais dirigentes sindicais e políticos morreram a lutar pela liberdade e pela igualdade. Raquel Varela, eu aproveito para fazer ligação com um trabalho que tinha coordenado. Quem paga o Estado Social em Portugal, portanto, estamos no período, digamos, porque em Portugal foi necessário, sensivelmente, 10 anos para que, digamos, como costuma dizer, a burguesia retomou o poder. Foram precisos 10 anos. E ontem tivemos as eleições europeias e neste trabalho, quem paga o Estado Social em Portugal, fala-se muito do Estado Social, de bem-estar social, de estado de providência.
finalmente ao princípio em Portugal havia uma certa reticência para entrar na Europa, mas quando se viu todo o trabalho da Troika, quando se viu isto, quando se viu que finalmente fala-se de dívida pública, como se trata de uma dívida privada e por aí fora, agora, quer dizer, com o passar do tempo, damos-nos conta de como finalmente essa Revolução Portuguesa foi precursora e tentava travar um certo número de coisas, não? Sem dúvida alguma, aquilo que nós temos assistido é a Europa, associa-se a Europa e a União, primeiro associa-se a Europa à União Europeia, não é a mesma coisa. Nós podemos ter uma Europa de povos solidários e a União Europeia é uma associação de acionistas falidos, capazes de todo o tipo de trafolhices e cuja maior trafolhice é justamente a dívida pública, portanto a permanente transferência e concentração de riqueza, que aliás está documentada e portanto é bastante claro. A União Europeia, além disso, para se concretizar como esta associação bancária ou financeira, teve que eliminar todos os mecanismos democráticos. Nós ontem elegemos, mas não elegemos bem, porque o Parlamento Europeu não tem poderes nenhuns, é o Conselho e a Comissão. E daí as altas taxas de abstenção, que em Portugal foram quase 70%. Porquê? Porque é que as pessoas vão votar em algo? Qual é o momento em que o Parlamento Europeu votou uma coisa que mudasse as suas vidas substancialmente? Ou que fosse passível de transformação para melhor? É realmente significativo. Mas a Europa, a União Europeia, consolida-se nos anos 80, 90 como um projeto neoliberal e o Estado Social nasce em 45. Aliás, o berço da nascença do Estado Social é aqui na França, com o programa do Conselho Nacional da Revolução. Não, justamente porquê? Porque o capitalismo estava derrotado, devastado, a propriedade estava devastada na Europa e o negócio com os trabalhadores para entregarem as armas foi entregar-lhes o Estado Social e o pleno emprego. Vocês dão as armas e nós damos o Estado Social e o pleno emprego. Foi uma espécie de pacto entre classes sociais, entre trabalho e capital. Esse Estado Social foi uma forma de abafar a Revolução, que estava potencialmente em curso em 45 com os trabalhadores armados, depois do desastre que o capitalismo alemão tinha provocado com o nazifascismo. A União Europeia é um projeto que começa lentamente em 51, temos a SECA, a CE, mas ele estrutura-se como um projeto neoliberal. Sim, porque aparentemente está tudo escrito quando essa comunidade, que era do ASE, que era não sei o quê, estava tudo escrito já, portanto hoje não é novidade nenhuma o caminho que estamos a tomar. Não é absolutamente novidade nenhuma. A desgraça toda que nós estamos a viver é que os trabalhadores europeus confiaram os seus destinos às instituições e aos partidos políticos maioritários, em vez de confiarem nos seus próprios organismos de classe, em vez de ter sindicatos independentes, combativos, democráticos, comissões de fábrica, comissões de trabalho no trabalho manual e no trabalho intelectual, que promovam a solidariedade entre países e façam greves comuns, em vez de apoiar o dumping, que é isso que a maioria dos sindicatos anda a fazer na Europa, que é quando há deslocalização, aceitam pré-reformas no Norte e batem palmas no Sul e chamam isso de desenvolvimento económico, quando nós estamos a falar de dumping e competição entre trabalhadores. E, de facto, o que nós estamos a assistir é que hoje já não é impossível pensar numa guerra na Europa e essa guerra só pode ser travada por uma Europa dos povos trabalhadores. Ou seja, as classes dominantes, que se orgulharam tanto de ter trazido a paz à Europa, mostraram que essa paz só foi duradoura enquanto todos ganharam dinheiro na parte de cima. Quando começam as crises, a direita divide-se, nasce a extrema-direita, que renasce a extrema-direita, a direita toda divide-se entre eles, os partidos sociais-democratas vão para a direita e neoliberalizam-se e são incapazes de ter uma proposta de solidariedade europeia, que obviamente só pode existir se houver transferência de quadros de ciência e tecnologia para os países periféricos, se houver um contrato único europeu com muito bons salários, se houver realmente uma noção de Europa baseada na igualdade e na solidariedade. Bom, isso seria talvez pôr em causa por simplesmente o regime capitalista, mas enfim. Raquel Varela, uma última questão, porque já lá vão 45 anos do 25 de Abril, e um dos aspectos do seu livro foi, sobretudo, esse período. Houve uma geração que lutou pelos seus direitos, os filhos deles já não. Entretanto, nasceu o Pacto Social.
pacto social com tudo o que isso implica. 2 gerações depois, será que as lições do 25 de Abril, esta geração que tem agora 20 anos, está ao corrente daquilo? Deu-se conta da luta que houve? Eu acho que a memória, o 25 de Abril, do ponto de vista das estruturas económico-sociais, está muito longe, porque o índice de Gini, que mede a igualdade em Portugal, está igual a 1973. Portanto, houve um recuo muito grande. Agora, do ponto de vista cultural, eu acho que sim. Não por acaso as manifestações contra a Troika cantavam o Grândola, que devia ser o hino nacional, não é? Eu penso que sim. Eu penso que o 25 de Abril é o feriado, tenho a certeza que é o feriado mais celebrado em Portugal, e creio também que é um feriado em que mais gente se revê. E, portanto, eu penso que há uma memória cultural muito forte em Portugal do que foi Abril e do que isso significou. Foi realmente uma das revoluções mais profundas e que mais transformou as sociedades no século XX. E isso tem um grande impacto na vida de um país. Raquel Vera, muito obrigado. Lembro Un peuple en révolution, Portugal, 1974-1975, edição Agone. Ora, há que referir precisamente que a Agone põe à disposição toda aquela lista imensa do trabalho que vocês fizeram, de recolha de datas de lutas, etc. Toda uma série de programas, portanto, isso está acessível também para os leitores comprarem a edição em francês. Sim, foi um trabalho magnífico. Eu agradeço muito à Agone e também à tradutora Helene. Eles foram absolutamente fantásticos e fizeram um trabalho maravilhoso, e na verdade o título francês até é mais justo à obra do que o título em português, porque a história do povo na Revolução Portuguesa, que é como se chama em português, de facto não é a história de todo o povo, é a história do povo revolucionário, e eles colocaram Un peuple en révolution, porque na verdade é a parte do povo que fez a revolução que esta história conta.